Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Danúzio Oliveira e vamos dar início a mais uma aula de ciências, ok? Na aula de hoje, nós vamos conhecer o ciclo hidrológico. O que seria o ciclo hidrológico? Vamos falar sobre a água. O ciclo da água é o permanente processo de transformação da água na natureza, passando de um estado para o outro, no estado líquido, sólido ou gasoso. Como pode isso acontecer, professor? Bem, a essa transformação e circulação da água, dar-se o nome de ciclo da água ou o ciclo hidrológico, que se desenvolve através de alguns processos: processo de evaporação, condensação, precipitação, infiltração e transpiração. Ok? Adiante nós vamos passar e conhecer bem melhor algum desses processos. A evaporação. O que seria a evaporação? O calor irradiado pelo sol. Ele aquece a água dos rios, dos lagos, dos mares, oceanos, ocorrendo o fenômeno da evaporação. Nesse momento, ocorre a transformação do estado líquido da água para o seu estado gasoso, à medida que se desloca da superfície da Terra para a atmosfera. Nessa imagem ao lado que nós temos uma imagem típica de evaporação. São as salinas. É retirado a água do mar, como aqui vocês estão observando, e nesse processo do aquecimento irradiado pelo sol, a água ela vai se evaporar, se deslocando da superfície para a atmosfera. E vocês observam que fica só o resíduo de sal. Isso é um exemplo de evaporação. Ok, gente? Acredito que se na prova, em uma avaliação, perguntar um tipo de evaporação, você pode já responder que é um exemplo as salinas, a extração do sal, que a água se evapora e fica somente a substância do sal. A condensação. O que seria a condensação, professor? O vapor da água esfria, se acumula na atmosfera e se condensa na forma de gotículas, que formarão as nuvens ou os nevoeiros. Ok? Nesse momento, ocorre o processo de condensação, ou seja, a transformação do estado gasoso da água para seu estado líquido, sendo as nuvens as gotículas de água líquida suspensa no ar. A imagem é bem clara, a gente observa essas nuvens, esse nevoeiro. Isso é um sistema que nós podemos identificar, um sistema de condensação. Quando você vê as nuvens, vê esse nevoeiro, essas gotículas suspensas, isso é um tipo de condensação. Positivo? E nós temos o granizo, certo? Granizo, com muita água condensada na atmosfera, se inicia o processo de precipitação, onde as gotículas suspensas no ar se tornam
pesadas e caem no solo na forma de chuva. Explicando melhor. Em algumas regiões muito frias, a água que está condensada, ela passa do estado gasoso para o líquido e rapidamente para o estado sólido, formando, preste atenção, a neve ou o granizo, certo? É um processo. Aqui no Brasil nós temos algumas regiões em que tem o processo de neve, principalmente no sul do país, o Rio Grande do Sul, o Paraná, Santa Catarina. São regiões em que a gente pode dizer que lá cai a neve. Mas em outras regiões, eu acredito que vocês tenham acompanhado, aqui mesmo, até no Ceará, já teve chuva de granizo. Isso já é outra precipitação, é um estado em que, devido à temperatura, as gotículas de água já se transformam em pedras de gelo, certo? E chegam a cair no solo. Nós temos aqui exemplos. Um exemplo, o que seria a neve, né? Essa imagem abaixo. E nós temos um exemplo que seria o granizo, que são essas pedras caídas aqui ao solo. Ok, gente? Por hoje nós ficamos por aqui. Agradeço a todos, certo? Tivemos essa aula e até a próxima aula.